Boa tarde aí todo mundo. O pessoal daqui a pouco vai chegar, né? Hoje eu vou falar de um modo geral do quanto não só é problemático, né? Você trabalhar com karatê no Brasil, principalmente no Brasil, porque eu não sei como é que é fora, né? Isso, na Europa, nos Estados Unidos. Mas o quanto é difícil você trabalhar com karatê no Brasil, no Rio, né? E o quanto vilanizam isso. Você trabalhar, ganhar dinheiro, né? Trabalhar e ganhar dinheiro nem tanto, mas se você vive do karatê ou você quer viver do karatê, há quem olhe com um olhar negativo para isso, né? Então é muito chato isso. É muito chato, porque de um modo geral, quando você tem um trabalho com karatê, quando você bota um karatê gi, né? Você não quer dizer que você é o machão, que você quer mostrar ser forte, que você quer mostrar que você faz e acontece. Não quer dizer isso, né? Não quer dizer que você quer mostrar ser mais homem que alguém, quer mostrar, sabe, que vai fazer a diferença ou coisa assim. Lucas, seja bem-vindo. Rodrigo, que eu estou falando aqui, vou falar aí, o Rodrigo e Lucas. Boa tarde aí, que eu vou falar hoje de um modo geral é o quanto é mal visto o indivíduo querer ganhar dinheiro com karatê, né? Por exemplo, agora nesse momento aqui, eu tô aqui fazendo essa live porque eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu firmo um compromisso com as pessoas de estar diariamente, de segunda a sábado, fazendo essa live, principalmente nesse período de quarentena, para que esse trabalho seja difundido, como eu já tenho difundido no YouTube, no meu site, no Facebook, né? E agora no Instagram, essa mentalidade aberta, uma mentalidade aberta, nada mais, né? Que nunca teve intuito de ofender ninguém, nunca teve intuito de ser um trabalho colocado para desbancar mestres, desbancar, sabe? Nunca teve isso. Ah, não, que eu estou mostrando porque a minha ideia seria melhor do que os outros ensinam aí. Nunca teve isso, né? Então hoje aqui, eu estou aqui, nesse momento, fazendo essa live, sabe? Como um compromisso de trabalho, né? Tá todo mundo em casa, vocês sabem disso, as crianças também estão em casa, né? E neste exato momento eu deixei minha filha ali, cabisbaixa, com a bonequinha dela na mão, querendo brincar comigo. Entendeu? E eu falei com ela, papai vai fazer o trabalho dele, papai volta. Ou seja, existe um compromisso aqui que muitas vezes, muitos de nós, até na internet, deixamos a nossa família de lado para poder trabalhar com o karatê, porque gosta, né? E quando a gente fala trabalho, não necessariamente, muitas vezes, é um trabalho remunerado, porque aqui, com cada um que está aqui online, eu não estou recebendo dinheiro, né? Mas é uma construção de um trabalho, né? E você pensar isso para alguns, né? Pensar em ganhar dinheiro, pensar em construir um trabalho, né? Principalmente de um modo não convencional, que é não sendo um professor do Karatê Esporte, não tendo um histórico competitivo, né? Para alguns, você, sabe, no máximo pode ter o teu emprego e dar uma aulinha ali numa garagem, entendeu? Você não tem direito de prosperar, você não deve ser ouvido porque você está trabalhando sozinho, você não está falando por escola alguma, né? Então o Rodrigo que está aqui, ele sabe, o próprio sensei que tínhamos, a vida inteira ele teve o emprego dele e dava aula, né? Então ele nunca precisou viver de karatê. Mas aí eu pergunto a você, e aquele cara
que quer viver do karatê, entendeu? Porque sente que pode dar muito mais fruto no karatê, pode produzir muito mais no karatê do que se ele for fazer outra coisa. Mas não necessariamente ele quer competir, não necessariamente ele quer ser um esportista, ele quer uma proposta marcial. E eu não sou o único. Por que um indivíduo desse é tão questionado, é tão... como é que se diz? Muitas vezes boicotado, né? Por não ter feito um caminho determinado convencional. Sensei Jordão, seja bem-vindo também. Então eu questiono por que isso, sabe? Por que ser humano sabe, sapateia ali em cima, fica pisoteando o ser humano, embarrera ser humano, né? E a gente vive num meio que cobra-se muito isso. Cobra-se muito o Budô, cobra-se muito essa coisa do indivíduo ter uma postura acima, moralmente, do cidadão comum que não aprende o que a gente aprende. Então, o que a gente está vivendo? Uma falácia, uma mentira, né? Hoje eu estava vendo outra entrevista, né, no canal do Marcelo Alonso. Daqui a pouco vocês vão achar que eu gosto de vale tudo, MMA, mas não é. É porque eu tenho que dar uma geral, até mesmo para poder falar, né? Alex, boa tarde aí, seja bem-vindo. E hoje eu estava vendo uma entrevista, uma resenha lá do Alonso com o Hugo Duarte, né? Ele conta lá a versão dele, o Rickson já falou a versão dele, né? O Ruas, parece que um dia desse me deu uma resposta aí muito legal para o Rickson, dizendo que ele estava mentindo, que não foi assim que aconteceu, aquela coisa entre eles que não muda, né? Nesse ponto os caras, são muito mais velhos aí que a gente, né? A gente que tem 40, 41, 42 hoje em dia, compara esses caras quase com 60 anos, mas no fundo eles têm aquele garotão com a ânsia da pancadaria que sempre tiveram, né? Então eles, hoje em dia, pela idade, por tudo, tem um lado mais civilizado, né? Mas tem aquela coisa, você tá mentindo e tal, quer dizer, as coisas foram como foram. Mas que o mal bem, mesmo que tenha sido toda aquela manobra, né? A qual os Greys fizeram, aquelas confusão de rua que aconteciam, aquelas cutucadas que eles deram no pessoal do Muay Thai, que por sua vez estava se chegando pro pessoal da luta livre, aí começou aquela coisa de luta livre com jiu-jitsu e tal, aquela coisa. Bom, resumo da ópera, aquilo ali gerou dinheiro para esses caras vivem disso, né? Enquanto o Karatê ficou de fora, né? De lá para cá, a gente sabe que só se trabalhou o karatê esportivo, não mudou. O que já estava sendo feito continuou, né? Aí nessa hora vale a filosofia. Nessa hora vale a filosofia do karatê, o budô. O karatê não é feito para brigas de ruas, o karatê não é feito para ringue, o karatê não é feito para nada, né? Então, eu não estou contestando a filosofia, mas poxa, tem filosofia para isso, mas não tem filosofia para que nós venhamos a nos respeitarmos mutuamente. Aí não vale, aí vale o cara chegar para mim e avacalhar o trabalho? Mike seja bem-vindo, boa tarde. Vale o cara botar o budô no bolso ou jogar fora para sacanear o trabalho de um outro cara só porque ele não concorda com a ótica dentro dessa mesma arte? Mas essa mesma filosofia, esse mesmo budô, né, o qual ele não usa, ele acredita que usa, ao te colocar no seu devido lugar na cabeça dele, quando ele te esculacha, né? Mas essa mesma filosofia, ela é usada para, não vou lutar no MMA, eu não vou lutar vale tudo, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porra, é complexo, né? Mike, seja bem-vindo. Então eu me pergunto, a gente sempre volta nas brigas mútuas, nos desentendimentos e falta de união, né? Então é o que eu estava falando, eu estou aqui fazendo a live, encarando, como eu sempre encarei, a minha comunicação com as pessoas pela internet como um trabalho, independente de ser remunerado ou não, né? Deixei minha filha lá, cabisbaixa, esperando para que eu brincasse com ela, porque eu quero cumprir o horário aqui com as pessoas. Para mim é importante, né? Porque é um trabalho. Então pessoas acabam me conhecendo aqui e tal, né?
e assim por diante, né? Mas você não vê um apoio massivo, mútuo, entendeu? Por isso que às vezes eu fico assim meio, pô, vamos ajudar o trabalho de fulano, pô, mas o cara também não chega junto tanto, não chega tanto junto no meu trabalho, então fica aquela coisa, você ajuda, é um pouquinho ajudado, aí o cara para, você para também, não tem uma parada forte, né? Então, para trabalhar com karatê, em primeiro lugar, não deve ser condenável, sabe? Cada profissional que está aqui, Sensei Flávio chegou agora, boa tarde. Porra, não tem defeito você ganhar dinheiro. Quisera eu e o Sensei Flávio, por exemplo, vivermos só do karatê, porque quando você vive, né, de uma coisa, a maior parte do tempo da tua vida você tem que fazer aquilo, né? Então será ideal que você viva também daquela coisa a qual você quer se dedicar, não é? Então, por exemplo, quando a gente viaja no tempo de novo e vai para os Grace, a gente vê, cara, era uma família de adeptos de jiu-jitsu. Era uma família que já vinha ali desde os anos 20, 30, praticando jiu-jitsu. Então, qualquer um dos grandes campeões de Grace já nascia num berço de lutadores de jiu-jitsu, de professores de jiu-jitsu, de profissionais de jiu-jitsu. Se cada um ali quisesse fazer medicina, direito, eles iam ser uns Zé Manés por aí, iam ser mais um no mercado, Mas, se escolhesse lutar jiu-jitsu, já tinha um nome de peso, entende? Então tinha uma puta pressão? Tinha uma pressão, né? Tinha toda uma campanha. Mas nós, por exemplo, não somos filhos de ninguém famoso, não temos tradição marcial na família de modo, né, sério nenhum. Nós tivemos que buscar a faixa preta, o conhecimento na rua, né? Então, para todos nós é bem mais complexo você trabalhar com arte marcial e ter determinada tradição, né, posta com credibilidade, como foi com eles. O pessoal que se rivalizou com eles e fez uma boa campanha também pegou bem para os caras, entendeu? Então, hoje em dia, você vê que não se fala muito da luta livre, Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, mas são caras que já vivem disso desde aquela época, porque encheu a academia, né? O pessoal do Muay Thai é a mesma coisa. Flávio Molina morreu, mas o Marco Russo ficou rico lá com aquilo lá, pelo menos ficou bem de vida pra caramba. São caras que não moram nem mais no Brasil, né? Quer dizer, o Duarte ainda mora, mas você vê, tem uns caras aí que ficaram tão top de linha, que lutaram no UFC, Pride e tal, foram embora. Mas não é a nossa realidade. Porque o karatê é mais fraco? Porque o karatê é menos eficiente? Não. Entendeu? Mas não foi estruturada uma campanha para o que estava acontecendo, para que o karatê viesse se apresentar de uma outra forma, né? O Sensei Kleber, por exemplo, ele costuma conversar comigo que devemos sim ter demonstrações mais convincentes. Não que venhamos ali num comitê demonstrativo nos arrebentar mutuamente. Você não precisa se arrebentar o teu amigo. Mas tem que dar mais um tempo real, sabe? A reação, para o nego ver que funciona o negócio, né? Então, sim, propaganda é importante? Para um bom trabalho e para que haja um retorno. Se vocês pararem para pensar, você vê, né? Essas lives que eu faço, elas não ficam só dando dicas técnicas, né? Ainda mais depois que eu dei essa distensão na perna aqui, né? Que deve demorar um pouco. Eu não posso nem mais fazer as mínimas demonstrações que eu conseguia fazer, né? Então, vocês vejam, é muito mais uma troca de ideias e as pessoas realmente que gostam desse trabalho acabam vindo aqui, né? Tendo essa paciência aqui comigo de trocar essa ideia, porque gostam do assunto, senão não estariam aqui, né? Com certeza não estariam aqui. Agora, você vai ver lives de determinados profissionais, eles estão ali, aí leva o outro lá, ficam os dois mostrando. Eu não tenho essa possibilidade, né? Mas trabalho com verdade, eu não conto historinha também, né? João Ous, seja bem-vindo também, boa tarde. Entendeu? Boa tarde. Então não tem essa de contar historinha e contar vantagem, né? E é muito mais difícil você ter um retorno quando você é sincero. Quando você não fica só trabalhando as mensagens subliminares, as técnicas de marketing o tempo todo, entendeu? Então aí você começa a notar que essa maioria, que não são vocês,
Elas querem realmente o mundo do jeito que está e do jeito que é. Um mundo de fórmulas, um mundo que o dinheiro é que manda, entendeu? Aí é por isso que é fácil das pessoas que veem um karateca que está ganhando dinheiro, que está se propagando, que não é o meu caso, e julgar o cara, você é um marqueteiro, você é político. O cara deixa a pessoa está falando de karatê. Foi o que? Sábado, né? Que nós tivemos a live aqui. Eu saí daqui, estava aqui no quarto mesmo, fui para uma live que estava o Sensei Diogo Yoshida, que às vezes pinta aqui. Ele, cara, Diogo Yoshida tem um histórico já, né? Ele é antigo, a gente não pode dizer que não é, né? Ele foi sacaneado, você sente ali uma politicazinha na hora de exame que ele fez para Sensei Fernando. Eu recebi uma mensagem aqui sua, Sensei Fernando, no Messenger do Facebook. Você estava dizendo que não conseguiu, agora eu estou te vendo aqui. Então, o Sensei Diogo Yoshida é um cara que tem histórico. E quando ele fez exame para ser estudante, ele estava dando exemplo lá, acho que foi na JK, embarreiraram ele, dizendo que os diplomas que ele tinha antes não eram válidos lá, um papo desse. Quer dizer, cara, é político o tempo todo. Inclusive o próprio Sensei Roberto Santana, que é um cara assim, uma opinião forte, que eu discordo muitas vezes do que ele fala, mas ele tem mais conceito no meio, mais grau. Ele mesmo falou, porra, isso é máfia mesmo, é uma máfia mesmo. Até porque ele também já foi sacaneado pela JK, né? Então existe, de fato, uma coisa muito chata, né? Da gente jogar um contra o outro. Então quem ganha dinheiro, né? Ainda mais fazendo um trabalho convencional pela internet, nossa, porra, aí ferrou. Esse cara vai ser apedrejado. Entendeu? Então quando você para pensar em como são as coisas, como é difícil você ganhar dinheiro, seja com que trabalho for. Qualquer trabalho, não é só karatê. Né? Mas quando é arte marcial, as pessoas tendem a inconscientemente... eu estou falando não vocês que gostam do trabalho, gostam de trocar essa ideia, né? Mas de um modo geral, quem vê de fora acha que o cara quer se mostrar imbatível, se mostrar ser o fodão, né? Aquela coisa. E não é, o cara só quer botar um trabalho, uma proposta de que traga um senso de valor sobre o karatê, um senso de passar, cara, procura o karatê, procura o meu trabalho que eu vou te passar autoconfiança, que eu vou te passar um panorama de uma boa defesa pessoal e assim por diante. Quer dizer, um trabalho que qualquer professor pode fazer aí fora. Né? Então, ao longo do meu tempo de estudo de karatê, não só meu sensei, como outras pessoas têm essa mentalidade de que ganhar dinheiro com karatê é errado. Você pode até ganhar dinheiro, mas não viver do karatê. Cara, por que não? Você só vai fazer, sabe, o melhor na tua vida, você pode vir a fazer, vai ser realmente se você está vivendo daquilo e para aquilo. Como era no passado. No passado vimos grandes professores e grandes mestres trabalhando só com karatê. Entendeu? Muitos eram assim. Podia ter um ou outro que fazia outra coisa, né? E com o próprio Sensei Funakoshi, que dava aula em escola, né, pública, e paralelamente ensinava o karatê. Sim, aconteceu isso, mas ele não foi o único, né? Existiram outros professores, então, e outros professores viviam no passadão mesmo, da arte marcial até porque eles só cresciam demais porque eles só faziam aquilo. Então, será que cada um de nós não quer isso para si? Será que é tão errado isso? O que é errado é como as pessoas às vezes conduzem isso, né? O cara, manda primeiro, já fica só convivendo com a arte dele com relação a competições, a esporte, né? Primeiro erro para mim é o cara botar todo o valor do que ele aprendeu só no aspecto esportivo. Aí ele passa aquilo ali, deixa de passar determinados valores, né, da arte marcial que a gente estuda, ou até mesmo de outras artes aí, o pessoal estuda, e acaba não passando a técnica marcial, o valor, né, não passa. Entendeu? Só passa regras competitivas. Isso não acontece só no karatê. Aquele meu amigo, irmão que eu tenho aí de judoca, ele falou, tava querendo aprender as técnicas, né, mais marciais do judô e tal, mas aí comentei com um colega, a gente não tá treinando isso. Aí o colega virou para mim e falou, mas para que treinar se não vale no campeonato? Ué, então só se vive em campeonato?
Não se imagina uma defesa realmente de um ataque diferenciado nas ruas. Quer dizer, às vezes a gente precisa se defender. E hoje o interessante é isso. Anderson Osso, seja bem-vindo. E o interessante é isso. Hoje nós vemos os profissionais de ponta lá do jiu-jitsu dos anos 90, né? Daquele início dos anos 90, daquela era Vale Tudo, reclamando que o jiu-jitsu está fraco. Que o jiu-jitsu agora é só no chão, só o esportivo, não tem defesa pessoal, não tem isso, não tem aquilo. Eles estão vivendo na pele agora o que já estávamos vivendo naquele tempo. Vocês pensam o quê? Muito do karatê já estava virado muito para o esporte. Entendeu? No início dos anos 90 já estava muito essa onda. É o que a gente estava falando. Faz para impressionar árbitro o Catar, né? O cara não faz porque ele está querendo entender por que o movimentinho, a mãozinha vai fazer isso aqui, né? O que o cara vai fazer? Ah, mas o que é isso? Cara, isso aqui pode ser muita coisa. Raitou, puxou a cabeça, enfiou aqui. O cara, entendeu? Pegou o braço, um tsukami o quê? Enfiou também. Porra, entendeu? Mas o cara não procura nem explicação. Aí o Lucas está dizendo, no judô nunca me passaram quedas de perna, já que não valia no campeonato, pegar na perna. Agora vocês veem, né? Quer dizer, constroem um universo paralelo da arte marcial que se pratica, né? E aí fica difícil, e o pior, é tão complexo isso tudo, que você, por mais que você mostre a ótica marcial, independente de você ter pouco conhecimento, como é meu caso, ou se você tem muito conhecimento, como é o caso de alguns, não importa. Se você tem um mínimo de qualificação, tá? Para passar a arte marcial que você estudou, né? Com uma ótica marcial, ainda que você mostre tudo bonitinho, não basta, as pessoas não se interessam, entendeu? Porque também você acaba lutando sozinho. Um mostra de um jeito, o outro mostra de outro. E trabalhou-se muito no inconsciente coletivo que tudo aquilo é muito difícil de dominar. Por ser muito difícil de dominar, é mais fácil praticar uma arte marcial, seja ela qual for, de agarre, de soco, de chute, de joelhada, só de soco, mas que vai ser uma coisa que vai te dar uma resposta mais rápida do que o karatê, do que outras artes marciais e assim por diante, né? Então a gente vive tudo isso. Não adianta você ficar aqui blá 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 blá, blá na internet, porque as pessoas não dão atenção. Estou falando do bojo, do geral, né? Como um todo, não tem apoio, né? Quer dizer, quantos mestres, se tivessem comigo, poderiam estar divulgando seus trabalhos aqui? Não era só a mim. Entendeu? Pô, vamos aqui entrevistar hoje, eu ia estar fazendo até pessoalmente com esses mestres das entrevistas. Mestre fulano, o senhor tem uma ótica do karatê que é assim, assim, assim. Né? Fala um pouco para as pessoas a sua bagagem, a sua ótica e tal, né? Porque o mestre Ciclano esteve aqui, né? E falou da ótica dele, que aborda isso no karatê. Já o senhor trabalha assim, essa... Eu ia divulgar 2 professores, por exemplo. Só numa entrevista eu estou falando de 2. Um que já deu uma entrevista e um outro. Então não era só divulgar a minha visão, ia divulgar a visão de todo mundo e o karatê ia crescer. Mas não há isso, não há isso, não há o intuito, é uma petulância, né? Para muitos, um faixa preta fazer ter uma iniciativa dessa, fazer um trabalho desse, e não se tem união. E aí, quer dizer, é mais um impasse para uma pessoa que deixou a sua filha lá para estar aqui trabalhando, sabe? Também pelo karatê, apesar de não falar, não poder falar pelo, né, por ele. Entendeu? E as pessoas pensam assim. Pois é, Sensei Fernandes, pra você ver, né? Eu tava falando aqui no início da live. Eu deixei minha filha lá, toda cabisbaixa, com a bonequinha na mão, querendo brincar comigo. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso com o karatê e com as pessoas. Então a minha filha vai esperar essa 1 hora de eu aqui com vocês para brincar com o pai. Por quê? Porque eu estou levando o trabalho a sério. Eu já levo há muito tempo, né? Mas essas pessoas que só detonam os outros, elas não pensam no karatê. Elas não pensam na vida dos outros. Elas não pensam no esforço que todos nós fazemos, entendeu? Só se pensa no valor do atleta do karatê, né? Do cara que tem nome, né? Eu estava falando até, Sensei Fernando, que o
do Sensei Diogo Yoshida, que às vezes até pinta aqui, ele não fala, mas ele pinta, dá uma olhada. Ele estava fazendo uma live, assim que eu acabei a nossa aqui no sábado, ele estava fazendo uma live ali com, acho que é Sensei Josué, uma coisa assim. E ele falou que ele encontrou problemas, ele foi fazendo, ele acaba que não se liga firmemente com nenhuma das escolas, embora se dê bem com todas e só quer competir, né? Ele só quer competir e tal. E ele entra nas competições, às vezes ele entra pela JKS, pela JKA e assim vai, né? Tem amizade com os profissionais de cada escola e tal. Mas ele contou um episódio de grau deles, eu acho que era na JKA e tudo, que estava lá Sensei Matida, né? E ele, depois do exame, citaram o nome de todo mundo que tinha passado, inclusive o Sensei Hugo Arrigoni estava lá, ele contou, né? Passou até mal, porque já estava com marca-passo e tudo, mas passou no exame, tudo direitinho. E não citaram o nome dele, ele foi lá ver o que era, né? Aí estava o Sensei Matida com um papel na mão, com a documentação dele, dizendo que aquilo ali não valia ali. Eu acho que até um exame para ser estudante, né? Pelo que eu entendi do papo foi esse. E o próprio Sensei Roberto Santana, que é tão, né, tão problemático, porque ele é um cara muito, né, eu acho ele muito autoritário e é a verdade dele que vale. Ele mesmo estava lá na live e falou, olha, isso é máfia, é uma máfia mesmo. Até porque até ele já foi prejudicado, né? Pois é, muito chato, muito chato. Muito chato. Quer dizer, um cara desse, pô, passou por isso, que dirá que eu posso passar por aí, né? No meu exame mesmo. No meu exame, Sensei Fernando e todo mundo. Eu fui bem no Catar, no Kihon, no comitê eu fiquei milindradão, né? Falei, cara, mas nem meu sensei tá aqui. Não tinha ninguém lá. Dei umas porradas, tomei porrada, ficou naquela coisa. Mas o cara tava muito mais centrado, né? Embora tecnicamente eu não considere o sensei Tiago anos-luz de mim, não considero, né? Respeito o reconhecimento dele, ele é do Goju-Ryu da Seigokan. Mas eu não tava bem naquele dia, né? O sensei, dono lá da academia, que dá aula lá, deu uma cutucada, entendeu? Dizendo que o cara estava muito melhor, que ainda bem que ele parou aquela luta, quer dizer, sabe? Desnecessário, como se o cara fosse me matar de porrada. E não era isso, entendeu? Então um sacaneia o outro o tempo todo. Você tem que fazer de tudo para você não, sabe, falhar quase nunca. Porque senão, nego, ó, entendeu? Te sacaneia, te queima. Aí você vê um negócio desse do sensei Diogo Yoshida, fala, caramba, meu irmão, até um cara desse, cara filho de japonês, aplicado, tá sempre, já tá há anos competindo, passa uma coisa dessa de, porra, não valorizar o diploma do cara. E outra coisa, hein? Como é que deixam o cara fazer o exame? Por quê? Para ganhar dinheiro? Eu queria entender, né? Quer dizer que para prestar o exame ele podia, mas para ser aprovado não, porque aí já não vale o diploma. Complicado, né? Então o tema hoje é ganhar dinheiro, cara. A gente pode ganhar dinheiro, né? E se o trabalho fosse bem direcionado, até muito, até muito. Mas infelizmente não há uma união para isso, né, o sensei Fernando. Ele é da JKS, mas às vezes ele vai pela JKA também competir, sensei. Ele tem né? Ele já treinou muito com o sensei Oriu, mas ele tem um relacionamento com o pessoal da JKA também, né? Ele citou uma outra aí que eu não lembro. E que ele às vezes, né, tá competindo sempre por esse pessoal, né? Eu penso nisso, sabe? Ninguém pensa como o Budoka Sensei Fernando. As pessoas só sabem julgar, dizer o que é certo, o que é errado. Esse aí não pode falar isso, aquele ali não pode pensar aquilo. E assim vai, né? E ninguém pensa que, porra, vamos todo mundo trabalhar. Cada um vai dar sua contribuição. Não necessariamente um cara que esteja colocando uma coisa que não é muito falada, ele quer aparecer, né? Ele quer mudar o panorama da coisa, ele quer posar de mestrão e assim vai. Porque tem outras pessoas boas, né? Na internet trabalhando. Mas não tem o Sensei Fernando, não tem, entendeu? Pode ser que seja WKF, né? Eu já vi mais ele competindo com JKS e JKA, né? Nunca vi ele pela SKIF, né? Mas tem gente da SKI que conhece ele. E eu conheci ele pessoalmente, gente finíssima, simples, de igual para igual. Não é aquela coisa, eu sou mestre, você é um simples mortal, não. Gostei muito de conhecer Sensei Diogo Yoshida, eu pelo menos tive uma boa experiência de conhecê-lo, né?
Quem sabe eu trago ele aqui, né, para fazer uma live com a gente, né, pô, bater um papo, né? De repente ele vindo, pessoas até mais polêmicas vêm para cá também, né? É fogo. JK e JKS direto. Gente boa, ele é tranquilo. Como você também, acho super tranquilo. Acho que é isso que mudou, sabe, Sensei? Porque, sabe, é um pisa aqui, pisa ali. E essa coisa de condenar pessoas que estão fazendo um trabalho também comercial, mas sem comercializar, deturpando o caminho, como eu considero esse meu caso, cara, condenarem, sabe? Qualquer pessoa que está querendo ganhar dinheiro. Às vezes você tem um relacionamento bom com todo mundo, você até não gosta de determinados trabalhos de pessoas ou pessoas, né? Porque não bate, e você respeita, aí, esse cara é político demais. Cara, depende. Tipo, pô, não vou chegar aqui e falar mal e citar nomes de pessoas até que me sacanearam. Mas não é meu papel. Entendeu? Eu pego aquele exemplo daquele cara que queria que eu estivesse na escola dele. Como não fui, ele começou a falar por aí que eu era picareta, né? Ele errou. Mas eu vou errar também se eu citar o nome dele. Não é por medo de confusão, mas cara, não é meu papel. Entendeu? O cara é o mal bem é o mestre, eu sou um professorzinho, né? Na cabeça de geral. É assim que funciona. Ah, com certeza. Tem que ver se ele vai querer, né, Sensei? Porque o canal ainda é pequeno aqui, né? No sentido de vocês podem reparar que as lives são simples, né? O máximo aí que enche mais, às vezes, é quando o Chifu Geraldo vem e traz o pessoal dele. Né? Mesmo assim, não tem sido, né? É muito difícil, né? Exato, e as pessoas podem discordar também de um cara menos graduado, que é o meu caso, se comparado a alguns, mas não precisam querer entrar de sola, sabe? O Sensei Mike está falando aqui, Sensei, o senhor luta pelo Karatê verdadeiramente, como muitos e muitos. Pena que são poucos valorizados. Nós somos poucos valorizados, e vocês, que cada um que estão aqui, Sensei Fernando está aí no Karatê há anos, provavelmente não deve ter o devido valor, né? Dado o valor. E, sinceramente, eu gosto de cada um de vocês, porque vocês são simples. Não tem estrelismo, sabe? Vocês não têm arrogância, vocês não vêm aqui para querer sacanear o que eu estou falando. Eu também não quero sacanear ninguém. A gente divide opiniões, concorda, discorda, concorda. Mas é legal porque é uma reunião diária que a gente faz aqui para falar do que a gente gosta. Entendeu? É simples, é simples. Mas o problema é que tem determinadas pessoas, que é o que o Sensei Flávio fala, que querem estar ali nos seus tronos e, sabe, eles alcançaram dentro deles um nível de conhecimento e sabedoria que não suportam ver qualquer pessoa, seja o grau que for, inclusive o mesmo grau que eles, falando, que não sejam eles falando, né? E aí volta aquela história, é engraçado, né? Nessa hora não tem mudou. Mas para falar que o karatê não tem que estar ali lutando contra outras artes marciais, aí entra o Budô. Aí, não, o karatê não foi feito para isso, e não sei mais o que, blá blá. Meu, aí não dá, né? Budô na conveniência não dá, né? Então eu fico chateado assim, eu fico triste muitas vezes, né? De ver que a gente batalha aí, e muitas vezes vai nadar e morrer na praia. Muitos de nós, né? Espero que eu não, mas muito bom debater com respeito, pois todos ganham. Sensei, ninguém tá certo pra caramba, ninguém tá errado pra caramba, né? E às vezes a gente tá certo pra caramba em alguns pontos e muito errado em outros, né? Não tem jeito, né? Então eu acho que vilanizar quem quer ganhar dinheiro com karatê, quem ganha dinheiro com karatê, não é legal. Não é legal porque se tiver um vizinho meu que ganha pra caramba com karatê, ele pode ter, no meu bairro, não tem, tá? Não tem, eu estou dando um exemplo. Esse indivíduo poderia ter aqui no bairro público só para ele. Ele tem público só para ele, só que ele está falando da mesma arte marcial que eu pratico, né? Então ele é mais um propagador do que eu pratico, né? A partir do momento que eu pratico o que ele pratica, eu me deparo com uma pessoa de mente aberta e falo, você também pratica? Não é que eu tenho aula com o Sensei fulano. Legal, ele é muito bom, né? E o papo vem, papo vai, e eu mostro a minha ótica, o cara
tem já interesse pela minha arte. Por quê? Porque ele é aluno do outro fulano, que é meu vizinho. Então, cara, tá todo mundo falando da mesma arte. É tijolo em cima de tijolo, entendeu? Para construir. Se a gente não tiver, sabe? Parece uma bobeira, parece que a gente está gastando nosso tempo aqui falando besteira, mas não é. Vale muito mais a gente se unir com uma reunião particular aqui nossa, que é aberta para todo mundo, mas é que as pessoas já estão, né, habituadas aqui, e falarmos de uma maneira construtiva, sincera, onde ninguém se coloca acima de ninguém, do que tá lá, entendeu? No reino da vaidade, em grupos de WhatsApp de determinados professores, determinadas pessoas públicas do karatê, que sacaneiam todo mundo, né, que se acham realmente os fodões. Cara, eu me sinto mal nisso, né? Eu acho que todo mundo tem que falar, todo mundo sabe. E é normal discordar, não é uma coisa antipática discordar, né? O sensei Mike botou, se cada um fizer o seu trabalho, respeitando o trabalho do próximo, o karatê só tende a crescer, e assim todos ganhamos. Eu acredito também, mas infelizmente ainda não, o pessoal ainda não tomou essa consciência. Sensei Fernando colocou, o amigo meu está fazendo live, professor José Rocha, conheço ele, daqui da internet. Levou uma advertência da SKF por causa do kimono com a logomarca da entidade. Eu já soube. Eu já soube. Inclusive eu faço com o Obi da escola, a SKF também. Mas eu já havia perguntado ao sensei Alex Franklin, o sensei Fernando, se podia, ele falou que não tinha problema não, né? Não, pode usar, pode usar. O sensei Alex Franklin tem um cargo grande lá dentro, né? Ele foi basicamente meu padrinho lá dentro. Juliette, boa noite, seja bem-vinda. Aí o sensei Fernando bota, para você ver como está incomodando vocês com essa live. Deixa eu espirrar aqui. Eu, hein? Ai, agora foi. Boa noite, academia Shudokan, Eita, não é Covid não, tá? Coceira no nariz mesmo. O que acontece? Vou dar uma olhada lá. Ele a princípio tinha falado isso. Não tem problema não. Se não puder divulgar a imagem com a faixa da escola, eu boto minha outra faixa preta lá. Que é a mais antiga, foi a primeira, né? Que eu até ganhei essa faixa nesse amigo meu do judô. Quando eu peguei a preta. Tá mais velha ainda. Não tem problema não, até porque eu sempre falei que eu não tô aqui para representar a escola nenhuma. Eu tô falando Shotokan, representar no sentido, dando a minha opinião, a minha visão, né? Falando do Shotokan, né? Se está incomodando é porque está no caminho certo, pois se fosse só besteira ninguém ligaria. Rodrigo, você sabe que você falou uma coisa que é uma verdade? Né? E o sensei Fernando também acabou de falar isso. Porque quando a gente para pensar, cara, se o cara é maior pé de chinelo, ele não vai incomodar ninguém. Isso aí é um idiota que tá fazendo um movimento aí e tal, não tem nada a ver. Só que, porra, quando você vem, e modéstia à parte, eu vou lá e estudo, eu busco saber. O que eu me interessa, eu busco saber. Tecnicamente e historicamente, né? Filosoficamente e tal. Pô, eu abordo tudo isso, né? Nesse meu trabalho. Marcos, seja bem-vindo. Boa noite já, né? Se começa a incomodar um, incomodar outro, é porque tem um fundamento, o cara tá puto, né? O determinado cara lá de uma escola, de outra, né? Inclusive, isso aí desse lance do não pode, né? Se você é da SKI não pode usar isso, pode... Cara, não é só a SKI, todas são assim, né? Claro, não é só ela. Mas vocês veem, eu já falei, inclusive para o próprio sensei Lance Franklin, falei, sensei, se eu perder a liberdade de trabalhar o que eu trabalho sobre o Shotokan na internet, porque eu estou ligado à SKF, vai ficar um pouco complicado, porque, cara, eu não recebo salário da SKF. Né? Eu não sou um funcionário da SKF. Então, a partir do momento que eu sou filiado, eu não posso ter um trabalho que eu tenho aqui na internet, não faz sentido para mim. E também não é assim. Né? O que eu não posso e ninguém pode é usar
a logo, né, o símbolo, né, da SKF, ou qualquer coisa, no kimono, né, aquela coisa. Daí vai. Né? Mas os caras que são realmente instrutores, eles têm um vínculo tal que eles não poderiam ter um trabalho desse. Entendeu? E aí você para e pensa, cara, mas meu Deus do céu, como é que pode? O Kanazawa, ele foi justamente um questionador. Ele foi um cara que buscou. Então por que os seguidores da escola dele não têm que ser ensinado com essa mentalidade? Vai lá, pensa por conta própria. Você não precisa alterar o nosso programa, mas traz para a sua vivência pessoal conhecimento. Então, o que iria atrapalhar um profissional da SKI, né, um instrutor, ter um trabalho desse? Nada. Entendeu? Até porque, na minha cabeça, os profissionais da SKIF e JKS são os que mais possibilidade têm dentro do Shotokan de pensar à frente. Tá? Porque são kata, são todos eles os kata, né, que foram introduzidos, muito bons, muito ricos e que só acrescentam o que já tinha no Shotokan. Né? Muita gente teme ser questionada por reflexões de outros senseis. Essa que é a verdade, disse o Rodrigo aqui, e é verdade, não posso negar, né, Rodrigo? E para vocês verem, olha, nunca ninguém quis desbancar, sacanear, desafiar, entendeu? A mim, ao programa, às lives, ao meu site, nunca ninguém quis entrar de solo. As pessoas falavam, eu me defendia, né? Sempre com educação. Quando vinha com grosseria, eu via que não ia dar em nada, eu bloqueava e acabava, né? Eu vejo assim, você Fernando, a julga divulgar a entidade, por exemplo, eu sou filiado à SKF e estou sempre falando, embora eu sempre claramente falo, cara, isso aqui não é SKI. Eu não estou falando pela SKI, eu estou falando o que eu acho da minha concepção de uso do Shotokan, né? E como eu treino paralelo aos treinos fixos, né, e formais da escola, né? Cara, isso aí tá bom para você? É legal, então estou contribuindo com o teu treino pessoal, com a tua concepção, né? Sensei Bruno Big, seja bem-vindo aí, boa noite, Sensei. Sensei Bruno Big também sabe muito de Karatê, né? E ele mesmo, muito mais graduado que eu, fala, porra, eu fico vendo teus vídeos, fico vendo umas combinações e eu fico vendo, cara, que é infinito o negócio, né? Quer dizer, a gente tá sempre observando mutuamente, cara, sabe? O Karatê é maior que todos nós juntos. É muita coisa, muito antigo, sabe? Muitas mentes passaram por essa arte. Então, isso sim tem valor na tradição e não status, grau, isso, aquilo, entendeu? O próprio Hugo Duarte mesmo estava falando, quem ganharia? Marco Ruas ou Rickson Grace? Ele falou, cara, os dois são bons. O Rickson, muito bom no chão, né? O Ruas, na época, um Muay Thai super afiado, também já sabia chão. Ia depender do momento. Ia depender do dia de cada um. Isso é verdade. Então, se fiar em grau, entendeu? Não é esse o problema. E as pessoas que já estão acima disso, que de fato sabem muito de Karatê, como Sensei Bruno, Sensei Fernando, elas sabem disso. Há quantos anos esses dois aí que eu estou me referindo trabalham e treinam Karatê? Será que cada um, Sensei Fernando, o Sensei Bruno lá do Espírito Santo, será que não mereciam ter um status aí maior do que já tem? Será que o tempo que eles se dedicaram já não tinha que ter um retorno maior? Será que a nossa arte não tinha que ter um apoio social muito maior, ser levado a sério de uma forma profunda, entendeu? O qual permitisse que eles ganhassem dinheiro, mas ganhassem dinheiro mesmo com o Karatê. Então quanto ganha um cara lá na Zona Sul que ensina Jiu-Jitsu? Vocês não acham que merece? Para mim merece, mas o problema é que a nossa sociedade não funciona assim e somos julgados no meio, né? Se formos pegar o Karatê e comercializar no sentido de, cara, vender o valor da arte, né? E a maioria, quando faz isso, faz de modo só ligado ao lado esportivo, né? E aí acaba-se que não tem um trabalho, sabe,
com um foco no aspecto marcial. É o que eu falo, é super estranho isso. Porque as pessoas aceitam a marcialidade, né, do sistema do Krav Maga, elas aceitam o Muay Thai com uma puta autodefesa e arte marcial que é eficiente, ofensiva, elas aceitam o próprio jiu-jitsu e não veem assim o karatê. E muitas vezes o próprio adepto do karatê. O cara tá lá naquele competitivo e vai estudar Muay Thai paralelamente ou Jiu-Jitsu. Entendeu? Porque ele só segue aquele padrão ali. E é aquilo. É aquilo. Você vai para uma aula de qualquer grande escola japonesa, ou mesmo de karatê de um modo geral, lá dentro, os grandes instrutores das escolas, eles são os caras. Né? Então tu não tá ali para desbancar nada, você só quer aprender mais e tudo. E muitas vezes lá você ouve críticas a qualquer pessoa que pense diferente deles. E muitas vezes você gosta deles, das pessoas deles, dos conhecimentos deles, mas você também pensa diferente. Quer dizer, gente, complexo, né? Sensei Jurielson, academia, né? Shudokan está dizendo aqui, conhecimento é constante, Sensei. É, exatamente. O João disse aqui, por ter um karatê marcial, tem que fazer curso dentro do karatê de defesa pessoal. Acredite, isso existe. Entendeu? Eu acho assim, o que eu acho incrível, João, são essas duas coisas. Os mestres antigos do tradicional, né? Que não cresceram absurdamente como cresceu o aspecto esportivo e muito menos como cresceu o jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, essa coisa toda. Esses condenam, dizendo que todo mundo que está na mídia é só mídia. Não, porra, cacete. Todo mundo tem seu valor. Não pode dizer, né, que o pessoal do Muay Thai não tinha valor, que o pessoal do jiu-jitsu não tinha valor, que era tudo marketing, o pessoal da luta livre. Não, todo mundo que está ganhando dinheiro igual, né, que está chovendo dinheiro na vida deles, tem seus méritos. Né? Eu acho assim, quando você ouve as histórias como eram realmente, e eu vivi a época não de estar lá no meio da porradaria, porque eu não era nem do jiu-jitsu, nem do MMA, nada disso, do Muay Thai, nem nada disso. A gente via no jornal as notícias de porradaria, que o lutador fulano, aí você olhava aquilo, você que gostava de um caminho oriental, né? Você que admirava um sensei Uryu, um sensei Tanaka, um mestre Kim do Taekwondo, você olhava aquilo e falava, cara, nada a ver, né? Porra, a gente novo na época, olha, ridículo, os caras marrentos, ridículo isso, né? Cara, eles vendiam. De um modo errado, torto, eles venderam, né? Nós não tivemos heróis, né, no karatê que também defenderam o karatê diante dessa coisa bem arruaceira. A gente tem que ser honesto, não teve. Não teve, e eu não acho assim, tem que ter. Cara, tudo bem, mas olha aí, por exemplo, na época abafaram o sensei Paulo Afonso, que eu considero um herói do karatê Shotokan, porque na época foi um dos únicos que eu vi lutar contra jiu-jiteiros, fossem com expressão ou sem expressão, ele foi lá e lutou, né? Foi defender o nome do karatê na época que era vale tudo, que era muito mais arriscado, embora nunca tenha sido de fato um vale tudo. A gente entra bem né, nesse mérito. A gente tem que reconhecer que era mais perigoso do que o MMA, pelo menos, né? Que é uma coisa que protege mais. Então a gente tem que pensar nisso. Não tivemos um herói na época, o que tivemos, que foi o Sensei Paulo Afonso, foi abafado. Quando o Lyoto entrou no esquema do MMA, a gente viu os frutos positivos, porque aí o Belfort também correu para o Vinícius Anthony, que era amigo de longa data, né? Sensei Vinícius Anthony já era do jiu-jitsu, foi treinar karatê, né? Foi bem sucedido sempre nos dois, né? E aí você vê que teve todo um retorno com o tempo, né? Então você vê que, cara, sabe, não tem jeito. Quem ganha muito dinheiro com a sua arte marcial é porque no passado dela, né? E aí vocês comparem quanto tempo o karatê já estava aqui, quando o tal do Hélio Naja passou do taekwondo para o que chamávamos de boxe tailandês, né? Que aí foi Flávio Molina, passou do taekwondo para o boxe tailandês, Marco Ruas e tal, e fortaleceram o que chamávamos de boxe tailandês, viemos a chamar de Muay Thai depois, com o tempo. Mas quanto tempo depois chegou, se comparar com o karatê?
E olha aí, os caras, se você fala que eu sou professor de Muay Thai, pronto, pô, o cara é professor de Muay Thai, tá? Karatê é... Cara, desculpa, é a verdade. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo conhece a fundo, e nem todo mundo se interessa em estudar o Karatê, né? Então isso prejudica pra gente ganhar dinheiro. Mas também não deve ser uma coisa vilanizada. Tipo, não é legal ganhar dinheiro com Karatê. Hoje eu trouxe isso aqui só pra vocês darem uma olhada, ó. Deve estar pra variar parecendo ao contrário, mas é os segredos do Karatê, né? Shotokan. É um livro de um gringo, bem interessante. Tem mais... como é que se diz? Fotos bem legais. É livro de fotos e textos, né? De um modo geral, né? Vou ver aqui uma página legal, mais atraente. Olha só. Bem legal, né? Não sei se está dando para ver legal aí. Né? E assim vai, né? Tem um... Tá vendo? É um livro de Shotokan mesmo. Tá vendo? Bem legal. Robin L. Escreve Riel. Não sei. Né? O autor tá aqui, o nome do cara. Não sei se tá dando para enxergar aí. Pera aí. Tá dando para enxergar aqui o autor? Aqui embaixo? Esse aqui, no caso, comprei pela Madras na época, editora Madras. Se interessar, é bem legal. Entendeu? É bem legal esse livro. Tem umas passagens bem legais de Karatê aqui, né? De um modo geral. Né? Aqui a contracapa dele e tudo. Bem legal. Inclusive o pessoal da Seigokan lá, né? Do Sensei Paulo Duarte, né? Professor do Sensei, que inclusive que lutou comigo, eles usam muito isso aqui. Goju Ryu lá, né? Mas esse livro aqui é de Shotokan. Então, gente, o Karatê só não dá mais dinheiro por causa disso, né? Por exemplo, eu não sou professor de Karatê esportivo, então eu vou procurar uma academia para saber se tem espaço para mim. Pô, cara, não é atrativo o Karatê marcial na cabeça das pessoas, porque querendo ou não, vai ter movimento complexo para o pessoal que não gosta, que quer só boxear. Então vai olhar aquilo, vai continuar achando difícil qualquer desenvolvimento que a gente faça ali do Karatê de um modo geral, né? É difícil, é complexo, as bases e tal. Então não vai ter atração pelo aspecto marcial. Ainda que você vai lá, ainda que você dê um show de aspectos marciais lá, alguns vão se matricular, mas não vai ser como no Jiu-Jitsu, não vai ser como no Muay Thai. Por sua vez, se eu não ofereço para esse espaço, para essa academia, né, o Karatê esportivo, que vai trazer medalhas para aquela academia, também não vai interessar, então fica difícil. É melhor você ter um espaço próprio, né? Como ele conseguiu dar... o Rodrigo está perguntando, como o Sensei Kung conseguiu dar aula na Academia 24 de Maio? A Academia da 24 de Maio já era uma academia de artes marciais, né, o Rodrigo? Era uma academia já voltada para... Era um dojang de taekwondo do mestre Antônio Silva, né? Que ele abria para outras artes marciais. Naquela época tinha o Kung Fu Garra de Águia, tínhamos nós do Shotokan, eu acho que tinha já o Sensei Rogério, né? O Sensei não, o Sabonin Rogério da Costa, né? O português, já tinha trazido lá aquela arte marcial lá, Shitaido, uma coisa assim, né? Uma arte marcial lá que ele criou, né? Que eles criaram lá e tudo. Ele era de esporte, mas ele não se metia no que o pessoal fazia, entendeu, Rodrigo? Cada arte marcial tratava o seu. Tinha Aikido lá, Aikido não tem nem competição, né? Se não for o Tomik. Sensei Adriano, Shitaido, isso. Shitaido, era isso que ele dava aula lá. Que o Antônio também se formou provavelmente nas coxas para poder dar aula lá e tudo. Mas é isso aí, entendeu? É por isso. Tanto que quando a gente estava em academias grandes, de ginástica, natação, junto,
tinha um espaço lá pra gente e a gente não durava muito. Entendeu? Porque os alunos eram sempre os mesmos, não tinha matrícula, não tinha adesão, né? Então eu nem procuro, Rodrigo, nem procuro aqui na minha área espaço para dar aula. Entendeu? Não dá tesão, cara. Não dá tesão, sabe? Porque eu espero um determinado padrão que a gente não foi educado no karatê dessa forma, né? Você ficar Chama pô, dentro de um lugar esporro, fudido de malhação, na sala do lado. Entendeu? Senpai Nirei, você entende aquela coisa toda? Não dá nem pra ouvir o professor, sabe? Cara, não adianta. Uma vez eu li uma reportagem falando, olha, quer trabalhar com arte marcial, né, com Kung Fu, com qualquer arte tradicional, que o cara era de Kung Fu, tenha o seu espaço, porque dar aula em academia de ginástica não funciona, dar aula em academia de ginástica não dá, não dá. Não dá porque tem que ter um espaço próprio, porque não dura o negócio, sabe? Salvo se você realmente também trabalha o aspecto competitivo na sua escola, porque as pessoas só conseguem enxergar, né? Se tiver competição, né? Se você ensina como arte marcial e para a vida, né? Nós não temos uma união que faça, que traga uma nova cara de como vender isso, né? Então qualquer um que pensa de uma maneira individual, picareta, aí fudeu, aí meu amigo, não vai sair disso nunca, né? Custa caro ter o seu espaço, exatamente, exatamente, é por aí, Rodrigo, é por aí, entendeu? Imagina estar começando e ter de alugar um imóvel, exatamente, exatamente. Eu tenho alguns anos de faixa preta e um lugar fixo não consegui. Eu já dei aula no espaço que eu tenho aqui no meu condomínio, mas aí proibiram. Realmente é muito difícil em academia de musculação. Pois é, ô Sensei Adriano, não tem uma serenidade o local, né? Você tem que ficar gritando, porra, negócio de música alta, quando o local tem música alta, nossa. Fora isso, se você dá aula com foco marcial, trabalhando kata, aquela coisa do estudo do kata, estudo do comitê, e não só bota, né, para lutar e tudo. Não é todo mundo que quer ficar na tua aula, né? Mesmo os que entram depois. Tem tanta coisa, sensei. Tem tanta coisa, né? E o karatê tem isso, ele além de ser uma arte marcial que ele é vista, ele é vista de uma forma ampla, diversificada, o modo de dar aula, de ver, né? Como se pode dar uma aula legal, também diferencia muito, né, de profissional para profissional, né? Embora exista, não, a realidade é que o karatê é kata, kihon e kumite, tá? Mas dentro disso existem variadas formas de trabalho, né? E aí o indivíduo está buscando uma coisa, ele vai para o teu dojo, não encontra, ele vai buscar em outro, faz uma outra tentativa. Muitas vezes ele encontra algo que ele se identifica na outra escola, né? Então é isso, eu torço para cada um de nós aqui que trabalha de uma forma ou de outra com o karatê, quem tem porta ou quem não tem porta, né, para dar aula, que consiga sim ganhar dinheiro. Eu jamais vou considerar um mercenário, um cara que trabalha só com karatê, né? Eu jamais vou considerar errado, né? Em alguns casos, esse tipo de opinião às vezes soa com um despeito daquele que não vive do karatê, né? Gustavo Urs, seja bem-vindo aí, boa noite. Então, o barulho atrapalha, Sensei Fernando. Eu não acho que seja, acho que não dura, né? Quando você, imagina uma aula de karatê com aquela pegada do aikido, por exemplo, introspectiva. Se o cara quer introduzir, né, quer viver esse lado ali, fazendo mukuso, né, usarei. E aí? A gente fazia, o Rodrigo deve lembrar disso, eu acho que ele pegou isso. Nossa, era difícil. Música tocando, né? Mulher gostosona passando, é nego olha, sabe? Tipo assim, pô, perde até a concentração, dependendo do indivíduo, né? Mas é uma verdade, pô, tem que falar a verdade, entendeu? Tem de tudo, cara, tem de tudo, tem de tudo. Acontece mesmo, entendeu? Né? E às vezes, hoje em dia é mais difícil, né? Mas no passado tinha até rivalidade. O cara que tivesse uma outra arte marcial no mesmo espaço, ficava naquela coisa, né?
Maranhão tinha, né, aquela música infernal do lado, lembra? Gente, ó, muito obrigado aí. Tá acabando aqui, altão o som. Tá acabando, amanhã eu tô aí mais com outro tema. Um abraço.